Oi, Clarissa! Oi, Maíra, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Vamos lá, vamos contar aqui para as nossas ouvintes quem que a gente está recebendo hoje na nossa tenda materna. Então, hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial para falar sobre um tema importantíssimo na jornada de qualquer mãe ou pai. A gente vai falar sobre autocompaixão. E a gente convidou a Soraya Romão, que é psicoterapeuta com mestrado em trauma, distúrbios alimentares e psicodélicos. Ela atende num consultório particular e ela combina nos atendimentos dela o método do Compassionate Inquiry, do inquérito compassivo, o método desenvolvido pelo Gabor Maté, o método também de sistemas familiares internos, experiências somáticas, EMDR, prática de atenção plena e Kundalini Yoga. A Soraya tem uma vasta experiência como psicoterapeuta. Além disso, foi a pessoa que trouxe o Compassionate Inquiry aqui para o Brasil e faz alguns grupos. Foi assim que eu conheci ela, participando de um grupo terapêutico desse método do Gabor, né? Estava muito curiosa, muito interessada. E no primeiro momento, no primeiro encontro desse grupo, mas assim, já escutando a voz da Soraya, né, a forma como ela se relacionava com cada participante desse grupo, eu já fui me inspirando. Só de vocês começarem a escutar ela falando, vocês já vão ver como que a voz dela já vai acalmando a gente, trazendo um estado de relaxamento, de regulação. Enfim, espero que vocês desfrutem junto com a gente desse episódio. Soraya, seja muito bem-vinda à nossa tenda materna. Conta pra gente um pouquinho mais da sua história, como você conheceu o Gabor, como você foi se interessando por esse universo. Conta pra gente o que te levou a mergulhar nessa abordagem e um pouquinho mais sobre você. Obrigada, Clarice. É ótimo te ver novamente aqui. Estou super surpresa de estar aqui, ter sido convidada. Maíra, obrigada. A gente bateu um papo legal aqui antes de a gente começar. Bom, primeiramente eu gostaria de dividir com vocês que vai sair algumas palavras em inglês de vez em quando, porque eu estou morando fora do Brasil há mais de 20 anos. Então, assim, né, o cérebro demora às vezes um pouquinho para achar as palavras em português. Além disso, na menopausa, né? A gente falando de autocompaixão, vamos falar de autocompaixão também quando que a gente se vê nesse espaço, nesse movimento da menopausa, né? A gente precisa ter muita autocompaixão. Mas vamos lá, como que eu comecei a minha caminhada? Foi uma coisa muito interessante. Há 23 anos atrás, eu estava morando em São Paulo, nessa loucura da cidade maravilhosa que é São Paulo. Não nasci em São Paulo, sou mineira, nasci em Juiz de Fora, mas fui fazer universidade em São Paulo, trabalhando muito, né, com aquela vida. Eu imagino que continua um pouquinho, né, o movimento de São Paulo é aquele movimento louco de 24 horas. Quando você está mais nova, eu estava mais nova, né, me encantei por São Paulo. Aí em São Paulo, falei, nossa, São Paulo é pequeno, preciso conhecer o mundo. Aí eu resolvi sair de São Paulo e tirar um ano sabático viajando e escolhi o Canadá. Viajei aqui por um ano, estudei, voltei para o Brasil e resolvi imigrar. E aí a gente falando de autocompaixão, como que é importante como imigrante preservar e cultivar a autocompaixão, mas vou falar um pouquinho sobre isso também. E aí resolvi voltar para o Canadá como imigrante. O governo me deu todos os papéis. Aí eu parei aqui como imigrante em Vancouver, não sabendo que o Gabor Maté morava em Vancouver, não sabendo da existência do Gabor Maté. Aí, quando eu cheguei em Vancouver, eu comecei a me envolver com yoga, meditação, porque era uma maneira de voltar para o meu ser, né,
verdadeiro. A gente, como imigrante, bom, eu posso falar só por mim mesma, como imigrante, a gente perde um pouco quem eu sou, que culturalmente falando, o Canadá é um país maravilhoso, mas culturalmente, a cultura é muito diferente. Então, eu queria me encontrar um pouco mais e encontrar também a minha comunidade, né? E foi pela yoga que eu encontrei a minha comunidade. E na yoga eu fiquei muito interessada no trauma, fiquei muito interessada como que eu poderia ajudar as pessoas nessa área. E foi aí, em 2012, que veio um curso aqui para Vancouver, chamado Beyond Addiction, além das adições, dos vícios, né? E aí eu me envolvi com esse grupo, que é a Sadaram. A história minha com a Sadaram é uma história de muitos anos, que é a que escreveu com o Gabor o Compassionate Inquiry, né? A investigação compassiva, inquérito compassivo. Então, ela que escreveu. Então, naquela época, em 2012, ela estava vindo para Vancouver para dar esse curso, e aí ela convidou o Gabor Maté para ser o convidado especial, e ele aceitou, ele veio. Era um grupo de 50 pessoas, o Gabor ali conversando, falando, praticando, ensinando, e eu fiquei encantada. Falei, nossa, que coisa maravilhosa, né? Como essa pessoa consegue expressar de maneira tão clara tudo aquilo que parecia que eu queria né, expressar também, né? Sobre trauma, sobre... Enfim, e aí comecei a devorar todos os livros do Gabor, tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, e eu falei para ele, eu gostaria de fazer esse trabalho que você faz. E aí ele falou para mim, você precisa então de um papel, né? E foi uma história muito bonita, o Gabor provavelmente não lembra disso, mas ele me disse assim, você conhece a história do Mágico de Oz? Eu falei, conheço. Ele, você conhece, você lembra o que o espantalho pedia? Eu falei, lembro. Ele pedia um cérebro, né? O sonho dele era ter um cérebro. Ele falou, pois é. E o que ele recebe no final, né? O que o mágico dá para ele no final? Eu falei, o mágico dá para ele um diploma. Aí ele falou, é isso que você precisa. Um diploma para fazer o que eu faço. Quer dizer, você já está pronta, né? Todo o seu o conhecimento e tudo. E aí eu voltei para a universidade para fazer o meu mestrado em psicologia. E nesse andar, né, caminhando junto nessa tenda aí, né, de caminhando junto, observando o Gabor e observando a Sadaram, eles resolveram fazer o Compassionate Inquiry, porque a Sadaram viu que o Gabor, na verdade, tinha um método quando ele conversava com as pessoas, tinha passos, e ela brilhantemente, né, porque ela é uma pessoa brilhante, uma ariana, Maíra, a gente estava falando sobre signos, né, uma ariana, então tem um brilhantismo do ariano, né, de ser o pioneiro. Então ela falou, então os passos são esses aqui, ó, que você faz, Gabor. Ela mostrou para ele, né? E o Gabor falou, eu faço isso? Então você faz. Vamos ensinar? Vamos. Então vamos ensinar. E aí começou o projeto em 2018 e eu fui convidada a fazer parte do projeto, primeiro piloto. E aí virou essa história. Que legal. A gente convidou você para poder falar desse tema, né? E ao mesmo tempo, só para poder complementar, quando a Clarice estava fazendo esse grupo com você, eu estava num outro grupo, também nessa mesoterapia, só que com a Juliana, né? Querida E Juliana. até a gente tentou casar, né, Clarice? Eu falei, eu queria muito fazer no mesmo grupo que o seu, mas acabou não dando certo pelos horários, né? Também por conta do fuso horário espanhol, enfim, a minha compatibilidade com os horários do Brasil são complicados. Mas
também participei e foi muito bonito o processo. As 10 semanas acabou que a gente caminhou juntas nessa terapia. E o grande carro-chefe, assim, acho que a linha dele vai muito nessa história da compaixão, da autocompaixão, né? Que é o tema que a gente está trazendo, que está inclusive no nome da terapia dele. E eu queria que você trouxesse um pouco do conceito que é, porque assim, muitas pessoas quando se deparam com esse tema de autocompaixão, às vezes confundem um pouco com uma ideia de ai, ter pena de si mesmo, ou então de ficar passando a mão na cabeça, porque tem muito isso de a forma como eu vou lidar com algo que eu faço de errado, né? Pela forma como a gente foi educado, a gente está acostumado a entender que, meu, é inaceitável e ponto. Então a gente entra muitas vezes numa ideia de que para eu lidar com o meu erro, eu tenho que ter assim, eu tenho que ficar sempre muito atenta, não posso ficar passando a mão na minha cabeça, porque pode ser que eu dê brecha para, sabe, ficar aceitando aquilo que não posso, né? Então, quebrar um pouco desses mitos, esclarecer um pouco mais do conceito, queria que você trouxesse, assim, como que a gente pode entender a autocompaixão para trazer para os ouvintes. Obrigada, Maria. Você sabe que eu ouvi uma vez, eu estava num workshop, não sei se vocês conhecem o Bessel van der Kolk. Ele escreveu o livro O corpo guarda marcas. e ele estava falando sobre a autocompaixão, que é uma das coisas, talvez, né, na psicologia, mais difíceis, né, na terapia, as pessoas atingirem esse nível de autocompaixão, né? E aí, quando ele falou isso, eu fiquei surpresa, né, que ele tenha falado isso, porque o fato de uma pessoa ir para por exemplo, uma terapia, já é compassivo. Se a minha decisão é de me cuidar, de sentar com uma pessoa e falar dos meus sentimentos, falar do que aconteceu comigo, já é autocompassivo. Então eu fiquei pensando nisso. E trabalhando com a Compassionate Inquiry, eu me lembro em 2016, realmente tendo esse um aha moment, um momento aha assim, de eureka. Quando eu estava nesse workshop com o Gabor, e ele estava fazendo algumas experiências, né? Ele tem conversas individuais durante os workshops dele. E ele tendo essa conversa com uma moça, e ela falando das experiências dela na infância, me tocou profundamente. E foi aí que eu experimentei, que eu vivenciei a autocompaixão. Eu me lembro nitidamente disso. Depois, anos depois, eu tive o prazer de ser a supervisora dessa pessoa. Ela também é psicoterapeuta. Mas para mim foi tão marcante essa sessão que eu vi, que ela falava da experiência dela, dos abusos que ela sofreu quando criança, dos desafios dela com distúrbios alimentares. E quando eu estava ali presente, não sei te explicar o que aconteceu, mas o meu corpo inteiro vivenciou a autocompaixão. Porque quando ele começou a fazer o processo com ela, eu também comecei a fazer o processo comigo mesma, das minhas vivências na infância, das minhas vivências. Então é como se ele estivesse fazendo esse processo com todo mundo ali, né, no grupo. E eu lembro nitidamente disso. Foi em 2016, eu lembro a pessoa, eu lembro o nome dela, e eu tive a felicidade de encontrar. Então, a autocompaixão é uma das coisas que precisa ser vivenciada. Não tem como, não tem como para mim, né? Não tem como eu te dizer assim, Maíra, Clarissa, compaixão acontece quando isso acontece. Compaixão é vivenciada e é diferenciada, individualizada, cada um vai ter a vivência da autocompaixão. Mas eu acredito profundamente que a autocompaixão começa quando a gente consegue
porque eu uso alguns métodos, né? Vocês citaram os sistemas familiares internos, né? Que fala das partes, né? Que todos nós temos partes e as partes estão sempre nos protegendo, mesmo as partes que a gente não quer ter, né? A parte minha que quer comer um chocolate, né? Que está ali, né? E nós temos várias partes. E no momento em que a gente consegue dar um passo para trás e olhar a nossa história, a gente começa a cultivar a autocompaixão. Mas a gente precisa desse passo para trás, para dar uma olhada na nossa história, né? Então, no meu consultório, por exemplo, pessoas que chegam e falam: eu não tenho compaixão, sabe, por mim mesmo, gostaria de ter mais compaixão. Várias pessoas chegam, né, com muitas críticas, auto-julgamento e tal. Então, a primeira coisa que eu falo, se você não tivesse autocompaixão, você não estaria aqui comigo, né? Então, a autocompaixão, ela está presente até nos momentos que a gente não acha que há autocompaixão, que a gente não está sendo compassivo, né? Primeira coisa que eu falo para o meu cliente é para prestar atenção nisso, que é uma parte que, né, da gente, que leva a gente para terapia, que leva a gente para yoga, que leva a gente para fazer uma academia de ginástica, que leva a gente para ir para o médico, para ver se está tudo bem. Então, essa parte é uma parte compassiva. Você está se cuidando, né? Então, às vezes, a gente não está muito ciente disso. Então, trazer essa consciência. Não, eu quero só dizer assim que eu tô achando tão sincrônico isso que você está trazendo, né? E esse conceito que você trouxe do Van der Kolk de falar, né, que só o fato da gente, só não, né? Mas o movimento de ir né, de buscar um processo terapêutico já é um movimento autocompassivo. E esse movimento que você faz com os seus clientes, e antes da gente gravar esse episódio, eu estava atendendo. E eu estava atendendo uma cliente que ela tomou uma decisão muito difícil para ela de se separar do companheiro. E, ao mesmo tempo, né, ela estava sofrendo porque a mente dela ficava falando para ela que ela não estava fazendo nada em relação a isso, né? Porque ela já tinha tomado essa decisão racionalmente, mas ela acreditava que ela não estava fazendo nada. E justamente o movimento que eu fiz foi falar para ela, e quando a gente está de fora, nesse lugar do terapeuta, que é exatamente esse movimento que você falou, às vezes, que a gente precisa de começar a desenvolver esse olhar, né, de que eu tomo uma certa distância do que o que a minha mente está dizendo, do que o que está acontecendo, às vezes, aqui no meu corpo, né, e observar isso com certa distância. Eu falei para ela, né, e nesse momento eu era essa figura que era esse observador externo acompanhando ela. Eu falei para ela assim, eu falei assim, olha, eu acompanho muitas pessoas, tanto em grupos quanto individualmente. E você é uma das pessoas mais comprometidas com o seu processo terapêutico. Ela tinha acabado de me falar: Clarissa, eu estou fazendo a escrita matinal todos os dias e está sendo isso, isso e isso. Eu estou fazendo a meditação expressiva. E ela estava trazendo isso e eu falei assim, como você não está fazendo nada? Observa o que você está me dizendo, observa o que a sua mente está dizendo, né? E aí a gente entrou nesse lugar. E ela mesma trouxe uma fala, né, que ela ouviu num outro processo que ela também está fazendo terapêutica, ela falou assim, que uma moça falou uma frase e ela tinha acabado de falar a frase, era assim, expressar suas emoções sem se condenar. E ela tinha trazido isso. Eu falei, escuta o que você está me falando, que te chamou a atenção aí. E é muito sobre isso, né, Soraya? Eu sinto que você está falando, assim, que às vezes a gente não reconhece esse movimento, né, ou vai escutando e não faz esse movimento de tomar uma certa distância e observar. Mas às vezes a gente é muito mais compassivo do que a gente imagina, né? E está fazendo um movimento aí bonito. Achei muito interessante. E já queria enganchar aqui num outro caminho que você foi entrando para te passar a palavra e pedir para você seguir, que é um pouquinho desse movimento que você estava falando, né? Da gente rejeitar algumas partes nossas,
né? E aí a gente às vezes dá um lugar maior para algumas partes e não percebe o todo. Então eu queria que você explicasse para a gente por que que a gente rejeita essas partes, por que que a gente exclui determinadas partes, né? Condena determinadas partes. Como que isso começa, esse processo, né? De onde que isso vem, né? Por que que a gente rejeita determinadas partes nossas e quer excluir, quer negar? Então, assim, Clarissa, essa é uma ótima pergunta e eu acho que é uma pergunta super complexa. Por que que a gente rejeita nossas partes? Dependendo de onde você nasceu, dependendo da sua cultura, dependendo dos sistemas que você está envolvido, você vai rejeitar algumas partes em você, né? Por exemplo, eu rejeitei muito tempo uma parte que fala, que mexe as mãos, né? Porque eu estou aqui no Canadá. A cultura é uma cultura mais quieta, uma cultura que foi colonizada pelos ingleses. De alguma forma, o meu sistema fica em alerta, me dizendo: você pode ser assim, você pode ser assim, você não pode ser assim. Nananana. Por quê? Porque o meu sistema está o tempo inteiro tentando me proteger. Então, o meu sistema quer que eu sobreviva, a coisa mais linda da vida. O meu sistema aqui, a Soraya, está o tempo inteiro procurando maneiras de me proteger. Aí começa esses conflitos internos, né? Porque a intenção dessa parte que está me dizendo faz isso, não faz isso, para de falar assim, não se comporte assim, né? Essa parte ou outras partes estão tentando proteger. Garantir pertencimento, conexão, né? São várias necessidades também aí que você está tentando Exatamente, preservar. Maíra, exatamente, né? Ser aceita, ser vista, fazer parte, isso tudo faz parte da nossa sobrevivência, né? O Gabor fala bastante sobre isso, outros autores falam bastante sobre isso, o Peter Levine fala bastante sobre isso, né? Stephen Porges fala sobre isso, né? A teoria polivagal fala sobre isso, que a gente está procurando o tempo inteiro, nosso sistema automaticamente está procurando o tempo inteiro a sobrevivência, né? Porque nós somos animais, seres animais, com a capacidade de pensar, né? Mas nós somos animais procurando nossa sobrevivência aqui, nos protegendo. Faz sentido? Sim, faz sentido, porque você está querendo garantir segurança, né? É seguro eu me expressar com liberdade, e aí, de repente, eu perco a admiração por essas pessoas, vão me olhar torto, esquisito, vão me achar estranha, inadequada, vão se afastar de mim. Hum, Então, dependendo da cultura, depende do ambiente, né? Por exemplo, se eu estou num ambiente, na minha casa, onde o meu pai e a minha mãe têm certas regras, têm certas, como se diz, maneiras de ver o mundo, valores, valores, obrigada, Maria, ou até crenças também, né? valores, crenças. As minhas partes, elas vão ficar de olho. Que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como é que eu vou ser aceita pelo meu pai, como é que eu não vou ser aceita pela minha mãe, o que vai fazer o meu pai feliz, o que não vai fazer minha mãe feliz. Então, eu tenho as partes que ficam de olho e observando. Por quê? Sem o meu pai e minha mãe, eu não sobrevivo. Né? Uma criança não sobrevive. Então, o nosso sistema está procurando o tempo inteiro maneiras de sobrevivência. Como eu Hum. posso sobreviver aqui? Estar seguro, criar conexões, né? Então, essas partes, elas começam a aparecer quando o sistema vê uma ameaça. Pode ser uma coisa mais pequenininha do mundo. Eu me identifico muito com a sua fala, porque eu moro aqui na Espanha e eu também vivo um pouco disso, né? Tem vezes que eu percebo que realmente o jeito brasileiro destoa, sai um pouco assim, que as pessoas estranham. Eu, para ser bem sincera, tenho assim um amor tão grande pelo Brasil que eu dificilmente me abalo no sentido de que acreditar que em algum momento eu tenho que
fingir que eu sou menos brasileira do que eu sou. Então, assim, você pode achar o que você quiser do Brasil, você pode menosprezar o Brasil, não tô nem aí. Você pode me olhar esquisito, eu amo ser brasileira, inclusive adoro exibir até, que sou brasileira, adoro falar português na frente das pessoas com a minha filha, tô nem aí. Mas eu sei que é diferente, né? Porque no final, querendo ou não, numa conversa com os amigos, você conecta mais, você se sente mais à vontade. No fim, eu me sinto mais à vontade com os brasileiros que estão aqui do que com as espanholas, quando eu vou nos grupos das amigas e tal. Fico meio perdida muitas vezes. É difícil essa sensação de pertencimento. Então, não sei nem se eu. Não é pelo falar, o jeito de falar, né? Como você falou, eu fico inibindo aqui o meu jeito meio de falar assim. Às vezes é tentar falar uma coisa, perceber que a pessoa já mudou de assunto e não insistir. Sei lá, às vezes eu me sinto deslocada, confesso. Então, eu me identifico aí. Mas o que eu acho interessante do que você trouxe também, né, de como que surge, não é só o contexto cultural, talvez, esse exemplo que você trouxe é maravilhoso, mas essa dinâmica que tem, né, a forma como a gente é tratado na infância, eu acho que assim, que é o que mais molda, né, porque inclusive é o início da infância. E a gente está lá, dentro de uma casa, com pais que muitas vezes estão tentando garantir um comportamento X ou Y da criança, e eles ficam, às vezes, esses pais usando estratégias que são sutis, como você disse muitas vezes, mas que traduzem, que trazem para a criança uma informação de, olha, enquanto você faz tal coisa, se comporta de tal maneira, eu estou disponível, meu amor está aqui presente para você. Mas na hora que você está fazendo uma coisa que eu não estou querendo que você faça, eu retiro o afeto, eu retiro o amor, né? Eu te ignoro, aí podem ser inúmeras as formas, né? Com consciência ou sem consciência. Eu posso simplesmente mostrar que fiquei decepcionado, eu posso ficar bravo com você, eu posso te punir por isso, eu posso gritar com você, eu posso te bater, né? Eu posso te rotular, posso te humilhar, né? Te envergonhar, posso fazer você se sentir culpada, fazer uma chantagem emocional, enfim, posso fazer um monte de coisa, mas a sensação que a criança tem é, uau, quando eu mostro verdadeiramente quem eu sou, ou essa parte minha, né? Me coloco em lugar de ameaça, porque realmente perder o amor do pai, perder a admiração, perder o olhar, é tipo perder a vida para uma criança. Ela precisa daquilo como se fosse a vida. Então, assim, ela não quer correr o risco. E aí eu vejo que tem dois caminhos. Ou ela se submete e tenta ser essa criança que vai agradar e vai buscar se adequar, né, se adaptar às expectativas desse pai e dessa mãe, para garantir esse olhar, não ser punida ou não ser rejeitada. E aí ela vai o quê? Reprimir, jogar para a sombra esses tais comportamentos ou traços da personalidade, da identidade dela, dos gostos dela, da opinião dela, sei lá, tudo que chama atenção e incomoda esses pais, ela vai tentar guardar, vai mandando para a sombra e vai aprendendo assim, essa parte não é boa, essa parte não é adequada, eu preciso dar um jeito de não mostrar ela para o mundo. E aí acho que vem essa coisa desse discurso, né, que, tipo, que às vezes começa com essa coisa externa, do pai fala, não, isso daí não pode, isso daí é errado, e aí começa a gente ficar, eu vou falar para mim, né, isso daí que tá errado, isso daí não é bom. E não só isso, a própria dinâmica de muitas vezes receber uma punição por estar fazendo algo errado, ou falando algo errado, ou, sei lá, expressando algo errado e tal, que eu recebia dos pais, eu começo a fazer comigo. Né, eu começo a me promover, eu vejo isso muito, assim, sabe, no discurso interno tóxico e num comportamento de, não, já que eu fiz tal coisa, deixei aquilo lá, aquela parte horrorosa se manifestar, não prestei atenção? Não, não, isso não pode ser. Eu mereço comer um doce e ficar gorda. Tenho que ficar feia mesmo. Que isso? Tipo, não tomo jeito? É ou não é? Eu vejo muito isso. Mas tem o lado também da outra criança, que não consegue ser essa criança boazinha que tenta fazer, né? Que acaba sendo terrível, que a coitada fica lá, tipo, tão conectada com o ser essencial dela, que ela não consegue, assim, tipo, se fazer de, não, eu não vou entrar nessa de ficar obedecendo ao que eles querem, né, fazendo só o que eles querem para garantir o amor. Eu não consigo, não dou conta. Eu vou lá, expresso, deixo as partes falhas, entre aspas, aparecerem, mas, claro, tem a resposta que não é tão agradável. Ela fica sendo rotulada, excluída, punida, ela toma na cabeça. E muitas vezes ela perde o olhar desses pais. Então não é fácil ser nenhuma nem outra, né? Mas só para poder falar, assim, que me chamou a atenção essa coisa do... Para mim, essa auto-rejeição, né? Essa coisa da gente se olhar, com esse olhar depreciativo, com esse discurso interno tóxico, com essa raiva, às vezes, que vem, né? Tipo, não acredito que eu fiz isso, eu sei que não pode, essa parte minha não pode aparecer. Vem por conta
desse reflexo, assim, do jeito como eu fui tratada. Eu fui tratada assim, com eles não aceitando isso, e eu aprendi a odiar esse lado meu. E aí, acho que o nosso trabalho aqui agora, né, já adultos e conscientes disso, seria de como que eu faço para recuperar sei lá, a sensação de que tudo bem eu ter essa parte também, né? Eu posso amar essa parte e entender, inclusive, que muitas vezes todo o meu mecanismo de rejeitar isso foi a forma de proteção que eu tive para garantir não estar nesse ambiente inseguro, onde eu perdi o amor dos pais, né? Que acho que é o primordial. Para mim, nasce daí, assim, a raiz seria muito mais esse ponto. E depois, claro, tem os contextos na vida adulta, por exemplo, que você trouxe, que é um bom exemplo. Enfim, acabei trazendo aqui um exemplo meu dessa história, com essa história. Mas, assim, um ponto também que a gente queria abordar é sobre a vergonha, né? Porque tem a ver com isso também. Essa sensação de vergonha que essa própria dinâmica, por exemplo, promove, né? Quando a gente começa a ser visto dessa forma, olha só, esse seu lado seu, você devia ter vergonha de ser assim, né? De ser essa pessoa, vergonha de si mesmo. Quando a gente tem esse sentimento, a gente muitas vezes trava, paralisa. E o próprio o David Hawkins, né? Que fez o trabalho lá sobre a frequência vibracional das emoções, ele explica pra gente, né? Quando ele faz a escala lá, a vergonha é a emoção que vibra mais baixo de todas, ela tá lá em 25 Hz. Ela só perde da culpa, que tá com 30, né? E depois disso seria a morte. Então, assim, a sensação de vergonha é uma coisa que realmente pode paralisar a gente. Ela também tem essa origem, essa dinâmica. Queria que você explorasse um pouco disso, qual é a relação da vergonha com a autocompaixão e tudo mais, com esse trabalho que você faz? Como que você lida com esse sentimento? Obrigada, Maíra. A vergonha, se a gente for pensar, né, em todas as sensações e todas as emoções que nós vivenciamos durante a nossa vida, quando você olha uma criança com vergonha, o que que ela faz? O que que a criança faz? A primeira coisa que ela faz quando ela está envergonhada, ela se Baixa a esconde. cabeça, Ela se esconde, o corpo fica pequenininho, não quer às ser vezes, vista, né? às vezes vira de costas, né? Vira de costas, né? A gente tem aquela cena da criança, né, atrás da mãe, segurando assim, né, a saia, o vestido, a gente tem essas imagens de vergonha. E se a gente for pensar, o que que a vergonha está fazendo por essas pessoas? O que que a vergonha faz por mim? Se a gente pudesse perguntar para o ouvinte que está aí agora, né, e que vivencia a vergonha. Se você puder parar, observar, o que que a vergonha faz por mim? É começar a trazer essa curiosidade. A autocompaixão, ela vem também quando a gente exercita a curiosidade. A curiosidade tem que estar presente. A vergonha é uma das emoções, uns sentimentos mais danifica, né, a pessoa, danifica a vivência, a experiência da vida, né? Mas o que que a vergonha faz por nós? O que que a vergonha faz por você, Clarice? Eu acredito que ela me protege, assim, no sentido de tem algo que eu estou sentindo que não é seguro revelar, então ela me protege. Então, a vergonha, né, ela pode estar protegendo. E para você, Maíra, o que que é a vergonha que faz por você? Quando você está envergonhada, o que que você vê acontecendo no seu sistema, nas suas ações, no seu comportamento? O que você faz quando você está com vergonha? No meu sistema, eu acho que vem uma paralisação e uma vergonha no sentido de eu quero me esconder. Tipo assim, e aí eu me isolo. Eu percebo que eu não quero mostrar para os outros algo meu. Mas acho que vem um senso de. Mistura um pouquinho com culpa. Eu digo que inclusive, quando eu abordo esse tema na minha mentoria, eu falo que a vergonha é quando você tem. Que a culpa é quando você se sente mal porque você fez algo. E a vergonha é quando você se sente mal porque você se sente errada. Você é o É, erro, né? Então, a, assim, quase como se fosse um chamado assim, não seja essa pessoa. então, a vergonha, né? A culpa é eu fiz algo errado. A vergonha é eu fiz algo errado, então eu tenho algo errado comigo. Eu sou inadequada, eu sou um erro, né? Eu sou errada.
eu tenho alguma coisa errada comigo, eu não sou boa o suficiente. Então, aí você vê toda uma geração, né, de pessoas dizendo, eu não sou boa o suficiente. Na verdade, elas estão experimentando uma vergonha, mas não está sendo falado. Porque se eu acredito que eu não sou boa o suficiente, no meu interior tem muita vergonha. Porque não ser boa o suficiente significa que tem algo de errado comigo. Né? A minha interpretação, a minha crença, que são crenças, né? As partes carregam crenças, Clarice. A gente estava falando sobre as partes. Elas carregam crenças. Né? E as crenças são enraizadas em experiências e interpretações. São crenças. Elas não são reais. São crenças. É um pensamento. Mas quando eu estou experimentando, vivenciando uma vergonha, o sistema está tentando me proteger. Então, a vergonha é uma maneira que o sistema encontra de se proteger. E tem uma coisa muito interessante que o Peter Levine fala, que se o sistema nervoso não teve a capacidade de terminar um movimento, eu vou dar um exemplo que faz parte da minha vida, né? Que é, por exemplo, um acidente de carro. Se eu estou indo nessa direção, o meu carro está indo nessa direção, um movimento de né, eu estou indo, e alguma coisa para esse movimento, tem um choque no sistema nervoso, porque de repente o movimento do sistema não foi concluído. Então a vergonha geralmente não é a conclusão de um movimento também. Né? Então, quando a mãe fala assim, um menino, uma menina, né, coloca a criança, vai colocar a mão numa tomada, a mãe e o pai, né, os cuidadores, geralmente falam, com certeza, tira a mão daí, não coloca a mão aí. Né? E aí a criança, sem saber o que fazer, tem essa sensação, eu fiz alguma coisa errada. Por isso que é necessário o reparo. Porque se eu fiz alguma coisa errada e a minha mãe fala, não põe a mão aí, e ela sai de cena, eu, Soraya, né, ali como criança, pego essa experiência e falo, eu fiz alguma coisa errada, a minha mãe saiu, deve ter alguma coisa errada comigo. É a minha interpretação. Uhum. Ela não está aqui. Ela está me ignorando agora. Talvez a mãe esteja nervosa, sei lá o que aconteceu. A mãe sai, ou o pai sai, né, o cuidador sai. A criança fica com aquela emoção de que eu fiz alguma coisa errada, estou triste, fiz alguma coisa errada. Aí, quando ela não tem um reparo, ela começa a cair como se fosse um turbilhão de emoções. Eu fiz alguma coisa errada, minha mãe não está aqui, então isso significa que tem alguma coisa errada comigo. A minha mãe ficou chateada, está brava, saiu, porque o reparo não foi feito. Né? Então, como que seria esse reparo? Várias maneiras, mas um reparo. A criança vai lá, coloca a mão na tomada, não coloca a mão aí, né? Vem um cuidador falando, não coloca a mão aí, é perigoso. A criança se assusta, o sistema nervoso se assusta porque eu fiz alguma coisa errada. Né? Tem uma reação do simpático, e aí vem o cuidador e fala, eu fiquei nervosa porque eu fiquei com medo de você se machucar. Eu amo você. Não quer dizer que você, né, que você tem alguma coisa errada com você. Então, dá esse reparo que é necessário. E esse reparo pode ser feito de várias maneiras, eu estou dando um exemplo aqui. Mas um reparo de que você fez uma coisa errada, mas não significa que você não é aceito. Não significa que tem alguma coisa errada com você. Porque a vergonha é o acreditar que tem alguma coisa errada comigo, eu sou inadequada. A parte que acredita que eu sou inadequada. Aí o que essa parte faz? Me esconde. Me esconde para o mundo. Eu tenho clientes com talentos incríveis
e com medo de expressar esse talento, porque a vergonha, a parte que carrega essa vergonha, a vergonha de se expressar, com o medo de não ser aceito. Então, o sistema todo está ali, está parado nesse movimento. Eu quero me expressar, mas a expressão não pode ser, não tem espaço para essa expressão. Se eu expressar, eu me expressei antigamente lá na infância e, né, me trataram mal ou fizeram, como se diz, bullying, né? Bullying fala no Brasil também a palavra, né? Eu fui bullying na escola, então a vergonha está instalada porque tem alguma coisa de errado comigo, então eu não vou me expressar jamais, eu vou ficar quietinha aqui, porque é seguro. Mas não é o errado, é uma adaptação. Sistema adaptando. Com certeza, Soraya. Nossa, muito claro e que bom que você trouxe esse exemplo, assim. Tem uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, que é uma palavra que eu lembro do processo que eu fiz com você, né, do CI, que é essa curiosidade, né, da gente despertar ou recuperar essa nossa capacidade de nos tornarmos curiosos pelo que nos acontece. E eu sinto que parte desse reparo, principalmente falando hoje na vida adulta, né? Você trouxe um exemplo de como uma mãe pode reparar, né, um movimento ali com o filho, mas pensando na nossa vida adulta e nesse movimento, né, de desenvolver a nossa autocompaixão, eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, como que ao invés da gente seguir, de certa forma, nos punindo, reproduzindo com a gente mesmo aquilo que foi dito, aquilo que a gente interpretou, né? E sustentando essas crenças que você falou, né? Essas partes, elas estão cheias de crenças, de interpretações que talvez não foram acompanhadas, não foram questionadas, não foram indagadas. E para esse movimento, né, para eu conseguir liberar, integrar de novo essas partes, como que se dá esse processo de reparação? E eu sinto que a curiosidade ela tem muito a ver com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre a curiosidade, sobre como sustentar isso para a gente começar a empreender esse processo de autocompaixão, de integração dessas partes excluídas aí de alguma maneira. Clarice, essa pergunta é super importante, né? Porque a curiosidade, para mim, é um superpower, né? É um poder, assim, que a gente tem, né? E a curiosidade abre, expande, né? Quando a gente está curioso, a gente está expandindo. Então, quando você vai conhecer um lugar que você nunca conheceu, você vai viajar. Então, tem essa expansão assim, da curiosidade. A curiosidade é uma coisa maravilhosa. E eu posso me olhar um caminho, a autocompaixão está aqui, né? Para esse caminho, né, que a gente faz daqui, onde eu estou, para a autocompaixão, a curiosidade tem que estar presente, no meu entender. Então, eu tenho uma parte que me critica, né? Que é o crítico, né? O crítico interno. Aí eu tenho essa parte. Quando essa parte está presente, eu vou convidar todos os ouvintes aí que estão ouvindo, que estão assistindo, né, o podcast. Então, pensa numa parte que você não gosta em você mesmo. Uma parte que te critica, ou uma parte que critica o outro, ou uma parte, né, que quer que seja, que esteja fazendo alguma coisa que você não gosta. Uma parte que fala mentiras, o que quer que seja. Quando você observa isso, né, que você tem essa parte, observa o que acontece no seu corpo quando essa parte está presente. Porque está no corpo. Porque nós estamos falando aqui, a autocompaixão, ela vem também no corpo, né? Ela está presente no corpo, né? Então, aí você olha, fala, não gosto dessa parte, que come demais. Quando essa parte está presente, o que acontece no seu corpo? Aí você vai olhar o corpo. Quando essa parte está presente, eu tenho assim, eu sinto uma dor na minha barriga, meu coração bate forte, está presente essa parte. Ok. E o que está presente?
em termos de fala. O que que essa parte está te dizendo? Quais são as crenças que essa parte está dividindo com você? Ah, essa parte está me dizendo assim que eu preciso comer, que eu estou cansada, que eu preciso comer, eu tenho que comer porque eu adoro chocolate, eu tenho que comer chocolate agora. Essa parte ela fica, né? Ok. E observa, né, o corpo, a parte, as crenças, eu tenho que comer agora, eu mereço esse chocolate. Segunda-feira eu começo o meu regime, né? Essa parte falando isso. Segunda-feira você começa. E a crença, né, que está com ela é que você precisa comer alguma coisa, né, para relaxar. Vou comer, né? Ah, eu preciso comer, né? Ok. E você não gosta dessa parte que come, né? Então você vai ou começa a observar, ter curiosidade das partes que estão surgindo em você, no corpo, como o corpo sente, as crenças que essas partes estão trazendo, né? E aí uma pergunta de curiosidade, o que que essa parte faz por você? Eu acho que essa pergunta é fundamental. O que que a parte faz por você? O que os seus comportamentos fazem por você? O que é que eles estão fazendo por você? Tem um motivo aí. Então, esse motivo, a gente pode trazer, conhecer o motivo através da curiosidade. É a curiosidade que traz. Então, a curiosidade, quando a gente está curioso, o julgamento ele não está presente, né? A curiosidade não está presente, o julgamento não está. Então, a gente fica curioso. E a gente vai observando, vai fazendo essas perguntas. O que que essa parte está fazendo por mim, né? Essa parte que quer comer. Ah, essa parte que quer comer, ela me dá um descanso, né? Porque eu estou trabalhando tanto, eu estou estressada, e no momento que eu estou comendo é uma grande expiração. Quando o corpo faz... Ah, para muita gente que eu conheço, a falta de expiração é a causa de muitos problemas. A falta da pausa com curiosidade. É um fator muito importante a pausa, né? E é incrível assim, né? Talvez eu tenha tentado falar no início, quando eu te apresentei, um pouco sobre isso, assim, que eu acho que é uma qualidade sua, que à medida que a gente vai te escutando, né? Eu falo, a gente vai ficando enfeitiçado, assim, sabe? Porque a prosódia, o tom de voz, a forma como você se expressa, realmente ela vai trazendo a gente para esse lugar mais regulado, ao mesmo tempo expansivo mesmo, né? E numa cultura que a gente vive, né, hoje, tão acelerada, tão cheia de informações, de estímulos, de fazer, né, essas pausas e às vezes até entre uma palavra e outra, percebendo o que está sendo dito, o que me acontece à medida que eu falo, é sustentar essa curiosidade de uma forma mais presente no meu dia a dia, né, nos meus movimentos, assim. Então, quando eu estou próxima de você, assim, te escutando, eu sinto que eu consigo perceber mais essa curiosidade, essa expansão, assim, como se mesmo aqui falando, eu consigo perceber uma pequena pausa entre uma palavra e outra, né? O silêncio na hora de escutar também. Então, é isso, só agradecendo, Obrigada, reconhecendo esse. Obrigada, Clarice. Eu tenho essa fala que é muito famosa. Você quer realmente me conhecer, vai tomar uma cerveja com meu marido, né? Porque Com essa certeza. fala pausada e tal, eu não sei, talvez seja parte uma outra parte, o meu ser e tal, mas assim, eu também tenho uma parte que ela fica nervosa, que Ah, ela é sem dúvida, uma sem dúvida. escorpiana. Ah, Sem mas dúvida, mas nesse obrigada. momento aqui, como terapeuta, né, assim, e Obrigada. é uma coisa que eu não duvido que tenha outra, assim como, né, eu também tenho minhas partes aqui, com certeza. E uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês é que eu tive durante muito tempo na minha vida, por motivos da minha experiência na infância, uma crença muito grande de que eu não era boa o suficiente
Meu pai é um grande educador, minha mãe é uma grande educadora, fazem trabalhos e continuam fazendo trabalhos incríveis no Brasil. E eu sempre achei que para estar no nível do meu pai, para estar no nível da minha mãe, eu tinha que ser muito mais do que eu pudesse ser. Então eu cresci com essa crença era a minha amiguinha, né? Então ela estava comigo e para que eu sobrevivesse no ambiente onde eu estava, né? Meus pais muito severos, queriam a melhor educação para a gente, eu e minhas duas irmãs. Então, nós todas, bom, eu não posso falar pelas minhas irmãs, eu posso falar pela minha experiência, né? Porque a gente não tem os mesmos pais, né? Dizem que a gente não tem os mesmos pais, mesmo tendo os mesmos pais. A minha experiência com os meus pais foi a seguinte: eu tenho que ser a primeira em tudo para que eles me aceitem. Porque toda vez que eu era a primeira, eu via o sorriso no rosto da minha mãe. Eu vinha a celebração dela, né? Então, para mim, não era mais como eu me sinto, é como meus pais se sentem. E a minha interpretação, porque meu pai nunca disse você não é boa o suficiente, minha mãe nunca disse você não é boa o suficiente. Mas a minha interpretação de como que os meus pais reagiam de acordo com as minhas conquistas, isso de alguma forma reforçou uma crença. Eu preciso ser boa, eu preciso ser a primeira em tudo, para que eu faça meu pai feliz, minha mãe feliz. Se eles não forem felizes, será que eu vou sobreviver sozinha? Claro que não. Alice Miller, que é uma autora, uma psicoterapeuta e autora de vários livros, ela diz isso. E o Gabor, né, de alguma forma, adaptou também o que ela fala para o Compassionate Inquiry. Os seres humanos têm duas coisas que são importantíssimas para a sobrevivência: autenticidade e conexão. Se uma delas está em jogo, se eu for autêntica e ter essa visão, essa crença de que eu vou perder a conexão, eu não vou ser autêntica para o resto da minha vida. E isso eu carrego para o resto da vida. Como criança, eu olho e falo, meu Deus, essa autenticidade aqui não é aceita nessa casa. As minhas emoções não são aceitas, quem eu sou não é. A interpretação da criança, né? Mas nós interpretamos. Não sou aceita? Meu Deus, eu vou perder essa conexão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo para ser aceita. As crenças, elas são super. Primeiro que as crenças, elas ficam enraizadas dentro da gente. Sem a gente perceber, a gente está vivendo de acordo com a nossa crença. No relacionamento, no trabalho, na família, em todos os nossos relacionamentos da nossa vida. Quando eu trago a curiosidade para perceber isso, porque a curiosidade a gente começa a se perceber. Eu estou curiosa porque, meu Deus, os meus relacionamentos são sempre os mesmos. Eu estou mantendo os mesmos padrões. O que está acontecendo? Já está a curiosidade aí. O que está acontecendo? Espera aí. Eu mudo de namorado, mas são os mesmos. Que coisa estranha. São pessoas diferentes, mas as histórias são muito semelhantes. O que está acontecendo aqui? Então, essa parada, Clarissa, essa pausa, porque às vezes a gente não nem pausa para ver os nossos comportamentos. Por isso que a pausa é importante, porque a gente vai fazendo tudo, né? A gente vai vivendo. Espera aí, né? Vamos pausar aqui. O que está acontecendo? Mas é muito importante. Infelizmente, a gente não ensina para os nossos filhos. Eu ensinava isso para minhas enteadas, porque eu tenho duas enteadas e elas vieram morar com a gente muito pequenininhas. Uma tinha 7, 8 anos de idade, a outra era mais velha, a outra tinha 16. Mas eu falava com elas me viam fazendo a pausa, que era a pausa para meditação, a pausa para tirar um tempo para fazer uma yoga, a pausa para se conectar. Então, elas me viram fazendo isso. E como é importante, às vezes, a gente ser um modelo para os filhos da gente. Porque também, né, esse que é o podcast também é isso, né? Um modelo,
sem se culpar pelas coisas que vocês fizeram. Uhum. Porque, né, tem uma grande culpa aí também, né? Então, assim, curiosidade também, trazer essa curiosidade, porque existe o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora, diz brilhantemente: você só faz o que você ainda não. Se você está. Quando você começa a ser consciente de alguma coisa, por exemplo, a consciência de que você vai envergonhar o seu filho e como é importante ter o reparo, quando você está consciente disso, você tem a responsabilidade. Quando você tem essa consciência desse conceito, por exemplo, você tem uma responsabilidade. Agora, quando você não tem essa consciência, onde que está a responsabilidade aí dessa consciência? Não é se a consciência não está presente. Então, eu vejo muitas mães, pais se culpando. Mas a consciência não estava lá antes. Se eles pudessem voltar para trás e fazer tudo de novo, de maneiras diferentes, eles fariam? Fariam. Então, agora é o momento de fazer. Nossa, Soraya, obrigada aí por todas as coisas que você trouxe. Realmente faz todo sentido. Me faz pensar assim, muito nessa dinâmica que você mencionou agora das mães, né? É muito comum elas se sentirem culpadas por estarem errando com os filhos e muitas vezes começarem a se pressionar, achando que o que elas têm que conseguir alcançar na maternidade é não falhar nunca. Né? E muitas vezes eu estava até conversando com você antes da gente entrar, a gente estava se apresentando e tal, contando um pouco da minha história, e estava contando como que eu me tornei educadora parental, que eu descobria esses temas grávida da minha filha, e aí eu fiquei preocupada, porque eu achei que, nossa, minha filha, coitada, se eu não fizer algo, ela vai pegar um monte de coisa minha, todos os meus defeitos vão para ela, então eu tenho que ficar muito alerta. E num primeiro momento, quando eu percebi que tinha aí um chamado para eu poder, sei lá, mergulhar no meu processo de autoeducação, de autocura, essas coisas assim, né, para diminuir o efeito de repassagem dos meus padrões disfuncionais para ela, a minha meta era, no fundo, ser perfeita. Arrancar todas as perebas para preservar minha filha. E depois que fui perceber que não é bem assim. E aí é isso, né? A gente começa a entender que é muito mais importante ter consciência dos padrões que a gente traz, das coisas que a gente tem aí que são mais perebentas, para poder brincar um pouco aqui, trazer até a leveza, que eu gosto de ir mais por esse tom, ao invés de ficar uma coisa meio, nossa, a gente tem que se preocupar. Não, meu, a gente tem que entender, como diria Byron Katie, e eu falo isso muito na mentoria, né, quando a gente vai trabalhar o módulo da Byron Katie. Todas as histórias são recicladas. Nada do que você contar aqui vai ser novidade. Todo mundo já viveu por alguma coisa parecida com essa história que você está contando. Para de achar que você é o único ser do mundo que fez essa coisa horrorosa, que passou por isso, entendeu? Não, não, somos humanos. Então, as histórias se repetem. Então, é muito mais comum do que a gente imagina, né? A gente fica olhando como se fosse algo, nossa, não pode existir isso daqui. Cara, então eu fui aprendendo a olhar para algumas coisas que eu detectava, por exemplo, a minha codependência, né? Tipo, que eu falei, nossa, eu sou codependente. Eu fiquei um tempão trabalhando meu auto-perdão para entender que, tipo, todo aquele meu jeito de querer salvar o outro, que parecia ser lindo, era manipulador também, era super invasivo, muitas vezes violento, tóxico. Eu falei, nossa, eu achava que eu era uma santa, que era uma pessoa assim. Todo mundo tem que agradecer quando eu interfiro, porque eu estou ajudando o outro, é super nobre. E depois eu descobri, não, é super manipulador. Sou eu empurrando as minhas verdades, as minhas vontades, eu querendo, tipo, garantir que o outro faça aquilo que eu acho que é bom para ele. Mas quem disse que ele tá afim? Quem sou eu para determinar o que é melhor para ele? Entendeu? Tipo, tinha uma toxicidade lá que eu não via. Aí eu aprendi a me perdoar, em primeiro lugar. Depois eu aprendi a olhar com amor, porque eu entendi que era, assim, algo que surgiu para me proteger. Não era algo que eu tinha escolhido ser aquela pessoa ruim que fazia isso com os outros. Não, eu estava lá tentando garantir sobrevivência num lar que tinha um pai que tinha alcoolismo, uma mãe que era codependente, sabe? Tinha toda uma dinâmica lá, um pai que falava em se matar. Eu queria salvar ele, queria ser muito boa para garantir que ele não tivesse motivos para ir embora, entendeu? Ele tem que ficar feliz. Eu estava me protegendo. E depois eu aprendi que o caminho era, uma vez que eu sei que eu tenho isso, eu não preciso me maltratar cada vez que eu vejo isso se manifestando em mim de uma forma ruim, do tipo assim, de repente eu vejo eu com vontade de fazer uma chantagem emocional com a Nara, aí eu vou e olho com esse olhar curioso. Opa, olha minha codependência aí.
querendo garantir que ela me nutra emocionalmente. Tipo, eu já tô esperta, eu já sei que é você que tá falando por mim, essa parte. Mas eu não fico lá xingando ela, entendeu? Eu fico lá, tipo, tá, já sei. Posso respirar fundo, reconheço a minha criança interior, às vezes que fica assustada com uma situação, falei, ih, ah, lá vai ela, chegou aqui, entendeu? Mas eu vou de um jeito mais brincalhão, um pouco mais amoroso, um pouco mais leve, sem ficar com aquela coisa, né, que era o jeito que eu tinha antes de me trabalhar. Então, acho que é interessante trazer essa forma de olhar para as mães que estão ouvindo, para os nossos ouvintes, né? Porque às vezes fica aquela pressão, meu Deus, elas estão falando de um monte de coisa que vai fazer a criança ter um monte de crença, eu faço tudo isso com meu filho, coitada do meu filho, não sei se é outra pessoa, calma, tem um caminho. Ter essa consciência já é um primeiro passo maravilhoso, e logo tem formas da gente ir trabalhando o nosso eu adulto, acionando o eu adulto nessa situação e falar: não preciso usar a minha energia infantil para lidar com isso. Já sei que tem a ver com essa estratégia que eu adquiri lá atrás, né? Enfim, era mais para trazer essa forma de leitura para aliviar talvez até a pressão que algumas pessoas podem ter sentido. Tipo, meu Deus, eu não Tá, quero provocar isso. com você que eu acho que é muito importante e que às vezes a gente não está consciente da força interior de cada um de nós. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida, né, os meus traumas, tem uma força dentro de mim, né, que é uma coisa que às vezes a gente não consegue explicar de onde está vindo, uma consciência, né, universal talvez, que me levou também ao caminho da cura. Então, as mães, os pais não vão ser perfeitos, mas acreditarem também, é importante acreditar que cada um de nós, né, cada um de nós carrega uma consciência interior poderosíssima. Porque às vezes eu também tenho clientes, mães e pais, sofrendo muito porque tem um filho, uma filha, passando por momentos de adição, de vícios. Né? Acreditar também no poder interior do outro. E quem sou eu para ser perfeita? Uma mãe perfeita? Onde que está isso? Que manual que escreveram da mãe perfeita? Onde que está esse manual que eu nunca vi? E até pior, né? Porque é uma pressão enorme para o filho. Socorro. Pois é, se eu quero ser perfeita, que mensagem que eu estou passando para o meu filho, para minha filha? Que eles devem ser perfeitos também? Como assim? O que é a perfeição? Onde que está escrito isso? Que nós temos que ser perfeitos. Então, assim, eu abri também isso para o ouvinte, saber que todos nós carregamos uma força interior, uma força, uma consciência muito poderosa e acreditar nisso também, que o outro tem. Eu não posso ser uma terapeuta, sentar na frente do meu cliente e não acreditar nisso. O primeiro passo para um terapeuta é acreditar que o cliente tem esse poder dentro dele. E eu preciso acreditar que meus filhos também têm esse poder. De cura, se eles precisarem procurar uma cura. Então, assim, por favor, não tentem ser perfeitos, porque a perfeição, a mensagem que a gente vai passar para os nossos filhos é que eles precisam ser perfeitos para serem aceitos. Só um Não é gancho a bem mensagem. curtinho, assim, uma coisa que me trouxe, assim, isso que você falou, né, desse poder pessoal. Geralmente, inclusive, ele vem justamente dessas feridas, vem justamente dessas partes que a gente rejeita, né? Se a gente faz um trabalho interno, às vezes a gente encontra o nosso propósito de vida pelo fato de ter vivido justamente aquela coisa que a gente escondeu e, de repente, permitiu desabrochar, sei lá, e foi encontrando, né, sei lá, por exemplo, a codependência para mim, que era algo que eu olhei em primeiro lugar assim, achando que eu tinha que arrancar de mim. Depois eu falei, cara, mas me preparou para o mundo. Eu tenho uma capacidade de cuidar do outro maravilhosa. Não é só uma coisa feia, entendeu? Tipo, tem partes lindas e de poder, muito poder e conexão com a própria essência, o eu verdadeiro, tá lá também. Enfim. É, Mas acho que a gente tem que meio que ir caminhando, né? Clássico, quer falar alguma coisa?
Não, na verdade, mas agradecer mesmo sua presença, Soraya. Eu sinto que é isso, né? A gente está chegando no final do nosso episódio. Acho que foi muito, muito rico, assim, trouxe muita luz para esse tema da autocompaixão. Acho que você tocou em pontos essenciais, assim, né? De integrar partes que a gente exclui, de sustentar a curiosidade, de reconhecer a força, né? Que nos leva a fazer todos os movimentos que a gente vem fazendo na nossa vida, né? Acho que até o fato das pessoas estarem escutando esse episódio já mostra mesmo esse comprometimento, essa abertura. Então, que cada um possa se reconhecer aí também. Quem está chegando aqui no final desse episódio, vocês que estão nos escutando, que vocês possam reconhecer essa força e essa abertura interna aí. E eu queria, Soraya, te pedir para deixar uma mensagem final para as nossas ouvintes, né? Algo talvez que você sinta que é essencial para cultivar a autocompaixão, ou simplesmente algo que você queira trazer para finalizar e também deixar depois os seus contatos, como as pessoas fazem para te encontrar, para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Acho que seria isso. Obrigada. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer você, Maíra, você, Clarice, por ter me convidado. Eu fiquei super surpresa e honrada, né? Eu tenho uma parte assim, falar, alguém quer me escutar? Como assim? Então, eu tenho essa parte que fica assim, que interessante. As pessoas querem me ouvir. E agradecer o trabalho que vocês estão fazendo. Tenho certeza que vocês, né, acolhem pessoas aqui que estão fazendo trabalhos maravilhosos pelo mundo, dando o espaço para as pessoas poderem mostrar o trabalho que elas estão fazendo. Agradecer vocês por isso. E uma coisa que eu gostaria de dizer ao ouvinte, deixa eu só fazer o que eu estou assim, né, recomendei. Dá uma pausa, né, para ver que mensagem que eu gostaria de dar aqui no momento. Ok. Então, a mensagem é que a gente tem um pouco mais de curiosidade. Curiosidade, a pausa, de se perceber, de saber a nossa história, né, o que passou, sem culpar ninguém, tendo consciência de que o que aconteceu com a gente aconteceu porque as pessoas, né, que estavam lá naquele momento fizeram o melhor que elas podiam, com a consciência que elas tinham no momento. Não estou minimizando o sofrimento, as dores que estão aí, né, com os ouvintes que passaram pelo que passaram, mas que também tenha a consciência de que é possível mudar, é possível ter agora a responsabilidade de mudança. E acreditar também nesse poder interior, que perfeição não existe, a natureza está o tempo inteiro demonstrando isso, uma árvore que está um pouquinho torta, outra que está torta. Então, assim, a perfeição, né, não é esse o caminho. O caminho é o autoconhecimento, é o cuidado. Eu tinha uma professora de yoga que dizia assim, o caminho na vida não é um caminho para se aprimorar, ficar perfeito. Esse não é o caminho da vida. A natureza não está pedindo isso. A natureza está o tempo inteiro, a vida está pedindo o tempo inteiro para que a gente se aceite. É esse o caminho. O caminho do autocuidado, do autocompaixão, do autoconhecimento, que a gente se aceite. Então, aceitação, se aceitar com todas as partes, todas elas. E muito obrigada. Muito feliz por estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho do que eu já experimentei, já vivenciei. Quer falar para as pessoas como elas chegam na terapia? Tem várias maneiras, né, de chegar na terapia.
e eu acho que é muito importante ter esse espaço. Mas o que eu gostaria de convidar todos vocês é de conhecer o Compassionate Inquiry. Eu acho que a Clarice e a Maíra depois vão colocar direitinho. Tem um website da Compassionate Inquiry, é um programa que a gente está trazendo para o Brasil, né, levando para o Brasil, que eu estou aqui no Canadá. É um programa que foi desenvolvido pelo Gabor Maté e pela Sadara em 2018. É a primeira vez que nós estamos legendando e traduzindo todo o programa para o português, que é um programa que nosso objetivo é ser inclusivo, ter essa inclusão. Então, a Clarissa e você, Mayra, vocês duas participaram dos círculos, porque foi traduzido para o português, né? Então, eu convido todos os ouvintes a dar uma olhadinha lá no que o Gabor, que a Sadaranta estão oferecendo, que a gente oferece, que o meu objetivo é realmente criar uma sociedade mais compassiva, né, no Brasil. Uma sociedade onde as pessoas possam realmente estarem cientes das reações que elas estão tendo, serem responsáveis, terem curiosidade. Então, eu convido todos vocês, os ouvintes que estão aí, tirando esse tempo para nos ouvir, agradeço muito. E o Compassionate Inquiry está aqui para realmente trazer essas conversas. Obrigada. Muito Muito obrigada. Obrigada a obrigada, querida. você. Foi um prazer. Obrigada. O prazer foi meu. Com certeza a gente vai deixar aqui as referências para vocês na descrição do episódio. Obrigada, Soraya. Obrigada, Mar. Obrigada que você que nos acompanhou e chegou até aqui. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio. A gente se vê lá. Tchau. Eu sou a Clarissa de Achiara. E eu sou a Maíra Soares, e você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com as suas amigas o nosso podcast. Deixe um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, ou no aplicativo do Spotify, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. E se você curte a Tenda e tem interesse que o nosso projeto se expanda, nós te convidamos a se tornar uma apoiadora. Para isso, é só você entrar na página www.apoia.c/Tenda Materna e fazer a sua contribuição. O link clicável está aqui na descrição do episódio. Muitíssimo obrigada! Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!